Ciência para a Vida. Olá a todos. Hoje vamos falar sobre a utilização de máscaras e os cuidados a ter com essas máscaras no combate ao Covid-19. Vários estudos científicos mostraram que os países que não adotaram a utilização de máscaras tiveram maior número de casos do que os países que adotaram a utilização de máscara. E por isso a OMS, que era contra a utilização massiva das máscaras, orientou que em algumas situações cada país devia definir a utilização ou não das máscaras. E no nosso caso em particular, em Angola, muitas pessoas têm utilizado as máscaras para se prevenirem contra o Covid-19. Existem então diferentes tipos de máscaras e cada uma delas tem um efeito significativo no controle ou na prevenção contra o Covid-19. Uma das máscaras mais comuns tem sido a máscara cirúrgica. Essa máscara ela é feita de papel filtro, um dos lados tem essas dobras e o outro dobrado para dentro. Então, as máscaras elas podem ser vistas porque as fitas são fixadas na parte exterior da máscara, ou seja, aonde estiverem as fitas é a parte exterior da máscara e a parte interior é onde não estiverem as fitas. Você pode utilizar essa máscara até 2 horas. Depois disso, tem que retirar a máscara e jogar fora. Podemos apresentar uma alternativa à utilização dessas máscaras para um pouquinho mais de tempo. 4, 6 horas, até no máximo 8 horas. Quando as pessoas que utilizarem a máscara, de 2 em 2 horas no máximo, coloquem um papel comum, guardanapo, entre a máscara e o seu rosto e coloquem a máscara para o rosto. Assim, as pessoas podem aumentar, na verdade, o tempo de utilidade dessas máscaras, mas essas máscaras não podem ser usadas em mais de um dia. Um outro tipo de máscara utilizado tem sido essas máscaras, que são as máscaras bico de pato. Essas máscaras não são para a utilização de pessoas comuns. Essas máscaras são para a utilização de profissionais de saúde e, em alguns casos, pessoas que já têm a confirmação da doença ou pessoas que se suspeita que estão infectadas pela Covid-19. E, como as máscaras têm escasseado no mercado, os nossos alfaiates hoje desenvolvem a máscara de pano, a máscara caseira. Mas essa máscara não pode ser igual a esta que eu tenho aqui em minha mão, que é de tecido único. As máscaras recomendáveis, que têm algum mecanismo de proteção para a Covid-19, são máscaras que devem ter pelo menos 2 tecidos. E, em alguns casos, já se orienta que os alfaiates façam essas máscaras com um fecho para que a pessoa possa lavar as máscaras e no interior da máscara pode também colocar papel, o papel comum, né, o guardanapo, no meio entre os 2 tecidos para aumentar a dificuldade de passagem do vírus da parte externa para a parte interna ou da parte interna para a parte externa. Esse papel também só pode ficar na máscara até no máximo 1 hora. Então, normalmente, se a pessoa coloca o papel, vai ter que jogar fora esse papel de 1 em 1 hora. Depois de utilizar essa máscara, no máximo em 24 horas, que é o que os estudos recomendam, essa máscara deve ser lavada. Pega a máscara, coloca em água com lixívia e deixa por pelo menos 20 minutos. Depois disso, pode lavar com água e sabão e colocar para secar ao sol. E para finalizar, antes de voltar a utilizar a máscara, pode passar um ferro de engomar na máscara, que a máscara terá o valor e será eficiente para nos proteger contra a Covid-19. Existem soluções que nós podemos preparar para que façamos a desinfecção das nossas mãos. O indivíduo pode preparar, por exemplo, uma solução de lixívia, que já é conhecido, ou pode preparar uma solução de álcool, que também é uma outra técnica. Como é que podemos fazer, então, essas soluções desinfectantes? Nós podemos, para a lixívia, por exemplo, podemos usar um copo como este, ou podemos usar outra medida em casa,
e vamos colocar então um copo deste com lixívia. Temos o copo com lixívia e, a posterior, colocamos num outro frasco, aonde vamos adicionar a essa lixívia 9 copos da mesma medida, né, de água. Eu adiciono então 9 copos de água nessa solução e depois de eu ter feito a minha solução completa, com 9 copos de água e 1 copo de lixívia, eu vou misturar essa solução e vou passar essa solução em diferentes frascos de casa para que as pessoas possam desinfectar as mãos. Estudos científicos comprovam que a lixívia na concentração de 0,1% é eficiente para matar o vírus. Então, nós nessa solução teremos a lixívia comum, que aparece nos nossos mercados, em torno de 5% a 15%, e algumas até 30%. Se for de 5%, eu tenho 0,5% nessa solução. Se for de 15%, eu tenho 1,5% de lixívia. E se for a 30%, eu tenho 3% de lixívia. Essas concentrações são suficientes não só para matar o vírus, mas também nessa concentração a lixívia não causa nenhum dano na nossa pele. E por isso nós estaremos a produzir uma solução que nos pode proteger contra o coronavírus. A solução de álcool, ela é produzida um pouquinho diferente. Nessa solução de álcool eu coloco, por exemplo, 8 copos de álcool e coloco 2 copos de água. Ao fazer isso, eu vou ter uma solução de álcool. Neste caso estamos a usar um álcool a 96%, e nesta solução aqui eu terei em torno de 76% de álcool. Com esta solução eu posso desinfectar as minhas mãos, porque os estudos comprovaram que o álcool entre 65% a 70%, ou álcool acima de 65%, é eficiente para a desinfecção, ou seja, ao combate ao coronavírus. Olá, doutor. Gostaria de saber se é correto usar o vinagre para desinfetar as mãos. Não existe nenhum trabalho científico que mostrou a eficiência do vinagre no combate ao Covid-19, então o nosso conselho é que se pautem pelas soluções que ilustramos aqui, que essas soluções têm efeito prático. Ou então mesmo a lavagem das mãos, porque na lavagem das mãos eu uso sabão e lavo com água para retirar todas as partículas de sabão que podiam ficar nas minhas mãos e que podiam ser aderentes a vírus, bactérias ou fungos.